Graça e paz aprofundados, hoje nós começamos mais um livro do Antigo Testamento, o livro de Juízes. Mas antes de falar aqui da introdução desse livro, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, prepare aquele seu comentário bacana. E não esqueça do 5am, lá todos os dias de manhã a gente lê um capítulo da Bíblia, lê sobre provérbios também. E agora nós vamos começar Juízes. Tem também meu canal no Instagram, @evangelismocoragem, que eu falo de evangelismo, e o meu pessoal também, que é o @LuizCarvalhoPro. Simbora então. O livro de Juízes, ele fala pra gente sobre um tempo em que o povo de Israel se afastou de Deus, depois de passar a viver na Terra Prometida. Depois que Josué morreu, eles ficaram sem um líder. Então, com isso, eles deixaram também de honrar e de obedecer a Deus. Eles deixaram de observar algumas leis, eles esqueceram da aliança que eles tinham com o Senhor, e aí eles começaram a fazer as coisas da vontade deles, as coisas que eles queriam. Mas por causa da sua grande misericórdia, Deus, ele levantou bons líderes como Débora, Gideão, Sansão, e ele também enviou o espírito dele entre os israelitas, né, e também sobre algumas pessoas para conduzir, né, os judeus e ajudar eles a dar vitória sobre os seus inimigos, como nós vamos ver já no capítulo 1 aqui, né? Então o Juízes nos mostra claramente que os israelitas eles tiveram muitos problemas simplesmente porque eles não queriam obedecer a Deus, para variar, né? A gente acabou de ver isso em Jeremias, né? Eles entraram num ciclo contínuo no qual eles se desviavam de Deus, né? Aí eles eram oprimidos pelos inimigos, e aí depois eles clamavam a Deus, né? Quando eles estavam na tribulação, né? E aí quando eles clamavam a Deus, Deus estava respondendo à misericórdia dele, Deus enviou pessoas cheias de poder, de Espírito Santo, para libertar eles de forma milagrosa, né? Só que eles se esqueciam de Deus novamente, né? Meio lentamente, mas esqueciam, e aí eles voltavam a ser oprimidos pelos seus inimigos, né? Então aquele ciclo, né? Então não siga esse padrão, né, dos israelitas aqui no livro de Juízes, né? Que a gente não seja essa gangorra espiritual se afastando de Deus, criando problemas com a gente mesmo, né? Depois volta, né? Então, em vez disso, que você possa se lembrar como que a obediência é importante e que você possa fazer tudo o que você puder para honrar a Deus de todas as maneiras, mantendo o seu coração leal e fiel a Ele. Bom, então como é que começa o livro de Juízes 1? Vou começar assim no versículo 1. Ó, Juízes 1, depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? E aí o Senhor respondeu: Judá. Judá vai ser o primeiro. Eu entregarei a terra em suas mãos. Então aqui uma coisa positiva, os israelitas, de uma maneira, né, humilde, perguntando ao Senhor, pedindo a opinião do Senhor. E aí no versículo 4 a gente vê: quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Então hoje, você está precisando tomar uma decisão? Eu, Luiz, estou precisando tomar uma decisão. O que eu vou fazer depois desse vídeo? Eu vou para o meu quarto ali, eu vou ajoelhar, me prostrar ao Senhor e perguntar para Ele: eu estou precisando tomar uma decisão nesse momento da minha vida entre duas coisas. Então, eu estou precisando fazer algo, né? É algo ligado a uma viagem, e nessa viagem eu estou com duas opções boas, sabe? Será que uma dessas opções é a opção que o Senhor quer? Será que existe uma terceira opção, uma terceira alternativa? Eu preciso consultar o Senhor, porque a gente tem que consultar o Senhor para as pequenas coisas, para as médias, para as grandes. Tem coisa, sabe, que o Senhor não vai responder mesmo. Mas esse é um tipo de decisão que a gente precisa. E aqui, olha só, como eles consultaram o Senhor falou: sim, é para vocês atacarem os cananeus. O Senhor não queria aquela mistura de povos. E aí eles atacaram e deu tudo certo. Entendeu? Então o que está acontecendo aqui em Juízes, né, que a gente vai ver aqui no capítulo 1, né? Esse capítulo vai mostrar depois, né, eu não vou me alongar aqui nos versículos, mas uma sequência muito perigosa. A gente vai ver, depois dessa conquista, algumas outras conquistas, só que parciais. Territórios que não foram totalmente dominados, os inimigos sendo poupados, ou seja, acordos de convivência que não era o que Deus queria. Isso muda tudo, porque apesar de Judá começar bem, né, começou bem, liderou os ataques, venceu,
houve uma obediência completa inicialmente, mas depois a gente vai ver no capítulo, a partir do versículo 19, conquistas incompletas, né? Que no versículo 19, o Senhor estava com os homens de Judá, eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois esses possuíam carros de guerra feitos de ferro. Então, assim, eles começaram bem, mas não terminaram aquilo que Deus mandou fazer. Deus queria a destruição completa. Então, não era para eles coexistirem com os cananeus, era para expulsar completamente. Eles poderiam, eles tinham o poder do Senhor. Então, Deus não quer a nossa obediência incompleta. Deus quer uma obediência completa, total. Não podemos fazer as coisas pelos cocos. Tô falando, quando eu falo isso, eu falo muito para mim também. Sabe, às vezes Deus pede uma coisa, a gente fala, não, vou fazer mais ou menos. Vou fazer de segunda a sexta, sendo que é uma coisa que Deus pediu a semana inteira. Então é parcial. Eles mantiveram aqui, né, no Juízes 1, o povo ali, aceitaram a convivência, ou seja, eles se acomodaram. E aí esse padrão a gente vai ver aqui dos versículos 21 a 36, esse padrão aqui se repetindo com outras tribos também. Né? Benjamim não expulsou, Manassés não expulsou, Efraim não expulsou também, né? Eles até colocaram os povos como trabalhadores forçados, mas isso não é obediência total. Isso é gravíssimo, porque Deus tinha sido claro antes. Não quero que vocês façam aliança, não quero que vocês mantenham os povos, eu não quero práticas idólatras. E como eram povos idólatras, corria o risco da contaminação. Sabe, uma gota de veneno, ela pode envenenar a água toda. E aí Israel, o que ele fez? Escolheu o caminho mais confortável, o caminho da zona de conforto, o caminho que não tem muita guerra, que não tem confronto. E dá errado, gente. Porque quando você começa a aceitar e conviver com o pecado, vai dar ruim. Vai dar idolatria, vai dar, sabe, vai dar problema. Então, qual foi o grande problema que a gente viu aqui em Juízes 1? Não foi a derrota militar, foi uma obediência incompleta. Eles obedeceram até a hora que era conveniente para eles. Eles venceram, mas não concluíram, né? E uma obediência parcial, sabe o que é? É uma desobediência disfarçada. Então, quanto que a gente tem sido desobediente ao Senhor de forma disfarçada? A gente obedece mais ou menos, vai no culto mais ou menos, lê a Bíblia mais ou menos. É isso que Ele quer. Se deu o trabalho de perguntar para o Senhor o que Ele quer da sua vida. Talvez você não está perguntando até porque você não quer ouvir para não ter que obedecer. Já é uma desobediência, pior ainda. Entende? Então a gente tem que saber aquilo que o Senhor quer. Porque uma vida confortável sempre vai nos impedir de obedecer totalmente. Se a gente for focar no nosso ego, no que a gente quer, não tem obediência, sabe? Uma obediência completa vai nos fazer abrir mão de algo. Vai nos fazer deixar de fazer algo que a gente achava que era bom pra gente. Mas no fundo, Deus sabe o melhor pra gente. Poderia aqui, por exemplo, eu estou num sábado à noite gravando esse vídeo, depois de ter feito 3 tipos de esportes. Estou quebrado, cansadíssimo. Mas eu sei que o Senhor quer que eu grave esse vídeo, entende? E no final, eu vou me sentir bem. Sabe, no final eu estou vencendo muita coisa para estar aqui nessa tela aqui com vocês. Muita coisa está sendo vencida. E a recompensa é maravilhosa. A jornada é maravilhosa. A gente precisa vencer isso. Sabe, a gente precisa remover esse excesso de dopamina, essa necessidade de excesso de dopamina e olhar mais para Ele, que é tão fiel, que é tão valioso nas nossas vidas. Então, se esse capítulo tocou em você, compartilhe, mande para alguém que precisa escutar essa palavra, que precisa ser obediente na sua totalidade, e vem conosco aqui no nosso canal Aprofundando em Deus, no estudo de Juízes. O estudo de Juízes vai ser um livro maravilhoso, um livro do Antigo Testamento. Antes de Ruth, nós teremos 21 a 3 semanas, começando num sábado, terminaremos num sábado aqui, esse livro maravilhoso, que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome de Jesus.